amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que ao ouvirmos estas palavras, que nós possamos nos modificar e nos tornarmos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. A palestra hoje está por conta do nosso amigo Sandro, que veio pela luz. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que possamos nos manter assim serenos e equilibrados, não somente aqui, mas também do lado de fora, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Pode ficar à vontade. Melhorou? Agora sim. Mas vocês estavam me ouvindo do mesmo jeito, né? Agora melhorou. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que a gente possa levar essa serenidade, essa quietude, e que a gente possa se manter equilibrado e levar esse equilíbrio que a gente consegue adquirir enquanto estamos aqui. Eu inicio sempre, ou quase sempre, falando sobre que Jesus conseguia se manter equilibrado em qualquer circunstância. E que, dentre vários ensinamentos dele, um deles foi nos ensinar a nos mantermos equilibrados diante de qualquer situação, principalmente nas situações mais difíceis. Ele conseguia fazer isso. Mas ele sabe que a gente ainda não é perfeito, que nós estamos em aperfeiçoamento, em aprendizado. Portanto, ele não nos cobra, ele não nos pune, ele não nos oprime, ele apenas nos acolhe e nos ensina. Seguindo essa lógica, e essa lógica eu me baseio nos princípios cristãos, nos princípios do nosso Mestre Jesus, entendo que o equilíbrio é uma primeira etapa, é uma iniciativa da nossa transformação moral. Eu não consigo me modificar ainda de uma hora para outra. Eu não consigo, num simples toque de mágica, e me transformar numa pessoa amanhã diferente do que eu sou hoje. O que eu quero dizer com isso? Que se nós conseguirmos, diante de situações difíceis, diante daquilo que a gente precisa se melhorar, nos mantermos equilibrados, já é o primeiro passo. Portanto, eu não consigo ser perfeito de hoje para amanhã, simbolicamente, tão rápido assim. A nossa melhora, a nossa transformação, ela vai ser conquistada dia a dia. Portanto, se eu conseguir identificar aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso fazer, sempre com a base nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e entendendo que eu não consigo me transformar de uma hora para outra, mas se eu conseguir me equilibrar diante das minhas imperfeições, daquilo que eu preciso melhorar, esse é o primeiro passo. Então eu não consigo ainda perdoar, eu não consigo ainda não me irritar, eu não consigo ainda deixar de falar da vida do outro.
Isso dentro de mim eu não consegui me transformar ainda. Quando eu falo nós. Mas eu já consigo me manter equilibrado e não agir, e não praticar isso. Então, diante daquelas minhas imperfeições, eu não ajo, porque eu me seguro, eu consigo me manter equilibrado. Portanto, o equilíbrio é um início da nossa mudança. E é isso que Jesus espera de nós. Ele entende que não é possível ainda, a nossa transformação total, a mudança plena, mudança moral. Mas se a gente conseguir se manter equilibrado diante dessas nossas imperfeições, daquilo que a gente precisa melhorar, Ele está feliz com a gente. O tema proposto hoje, ao qual eu já estou fazendo uma breve introdução, é sobre um convidado especial. Esse convidado especial, nós já estamos falando sobre ele e dele. Aliás, ele já está aqui, já estava aqui e está entre nós. Diante da presença do nosso Mestre Jesus, nós seremos sempre os convidados e não ele. No capítulo 18 diz assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Deus e o nosso Mestre Jesus nos convida sempre para a nossa mudança, para a nossa melhora, para a mudança de atitude, para a mudança de comportamento, para a mudança de pensamentos. Esses são os convites que o nosso Mestre Jesus faz. E nós aceitamos esse convite? Esse convite diário, quando a gente acorda, depois de um sono abençoado, do revigorar do nosso corpo físico, que é tão necessário, porque comporta o nosso espírito para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. E nós aceitamos esse convite? O que seria, o que faríamos se Jesus chegasse para nós hoje e se convidasse para adentrar as nossas casas? Nós iríamos ficar felizes? A gente ia estender o tapete vermelho para Jesus? Ou a gente ia ficar constrangido de ele adentrar num lar que nem sempre a gente segue aquilo que ele nos ensinou? E iríamos pedir perdão, como a gente faz às vezes? Olha, não repara a bagunça, não. Não é assim que a gente faz? E eu vou inverter. E nós? Nós convidamos o nosso Mestre Jesus para entrar no nosso lar? Nós convidamos o nosso Mestre Jesus para entrar no nosso coração? Nós convidamos o nosso Mestre Jesus para adentrar nos nossos pensamentos? Esse convite que a gente faz para o Mestre Jesus é o mesmo convite que ele nos faz quando ele está do nosso lado, querendo se aproximar, e a gente muitas vezes não enxerga. Na maioria das vezes, não sei se muito, se pouco, nós não fazemos por mal. Ele assim também disse. Ele disse, né? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Na maioria das vezes, pela correria do dia a dia, a gente tira, ou não tira, mas
nós tiramos poucos minutos, pouco tempo para Jesus. O dia vai nos engolindo, os desafios dessa vida, que são importantes, mas a gente não pode esquecer que Jesus veio nos ensinar como lidar com esses desafios. E se a gente não aceita nem o convite dele, e se a gente às vezes nem o convida, como é que a gente vai conseguir lidar de uma forma como ele nos ensinou, da melhor forma possível? Então, como homenagem ao nosso Mestre Jesus, eu quero trazer um ensinamento dele mesmo, um aprendizado, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: pedi e obtereis. Jesus nos ensina sobre a prece. Jesus nos ensina como nos aproximarmos dele, como nos conectarmos com ele, e que essa conexão nos traz equilíbrio, nos traz serenidade, controle, nos dá discernimento. Às vezes, em algum momento, a gente diz assim: poxa, eu compreendo, eu consigo entender o que eu leio, mas eu não consigo praticar. Eu tento, eu me esforço, mas eu não consigo. E como Jesus é tão fraterno e caridoso, ele diz assim: está tudo certo, meu irmão, está tudo certo, meu filho, eu compreendo que está difícil para você, mas o que eu espero de você é o esforço de continuar buscando. Então ele nos ensina nesse capítulo, que está lá em Mateus 6, ensinou os discípulos, ensinou quem estava próximo dele, que devemos fazer a prece. E o que é prece? É conversar com Deus, com Jesus, dialogar, pedir, agradecer, louvar, tornar-se mais íntimo, confiar, exercitar a fé, se tranquilizar. Tudo isso é prece. Tudo isso é o significado do que é uma prece. E ele disse para que não sejamos como os fariseus, que quando falamos, quando oramos, fazemos isso da boca para fora. Não é nada que está dentro da gente. Portanto, nos ensina, quando a gente conversar com Deus, com Jesus, que seja de coração, que seja verdadeiro, que não importa a quantidade, que não importa o tempo, mas que seja intenso e verdadeiro. E a gente nem tira esses pouquinhos tempos, que sendo intenso e sendo verdadeiro, que não seja automático. Ele nos ensina também que antes de orarmos, antes de fazermos a prece, que precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos, não ao pé da letra. Se tivermos algo a resolver dentro de nós, algo que nos incomode, que não está bem resolvido, se eu tiver uma desavença, uma incomodação, uma inquietação com alguém, e às vezes até comigo mesmo, que eu preciso solucionar isso primeiro, pois do contrário não estarei de coração. Poxa, Sandro, mas eu não consigo. Lembra que eu falei antes? Se você não consegue, aproveita a prece para pedir isso. Aproveita a prece para pedir esse tipo de coisa. Então ele nos ensinou sobre
que a gente precisa ser verdadeiro, que a gente precisa se reconciliar e resolver as questões não resolvidas antes de orar. E ele diz assim também: quando for orar, entre no teu quarto, nos ensinando que, na maioria das vezes, por essa correria do dia a dia, por tantas interferências que a gente tem na nossa vida, a gente não consegue se conectar inteiramente com Jesus ou com Deus quando estamos orando. E que às vezes nós precisamos sair dessa turbulência, fazendo analogia do quarto, de uma forma tranquila, não importa o tempo, a quantidade, mas que seja intensa, integral, verdadeira. E ele reforça, e que além de entrar no quarto, que se for necessário, feche a porta. Olha que bonito o que Jesus nos ensina, nos dizendo como a gente pode fazer para ter uma conversa com Ele mais verdadeira, mais intensa, só nós dois. E ele nos ensina também que ninguém precisa saber, que a gente não precisa divulgar essa conversa com Deus. Olha quantos ensinamentos. Ele nos ensina também que a gente não precisa ter vergonha de falar de Deus, portanto louvar, de evidenciar, de glorificar, de bater palma, de compartilhar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Isso é fazer prece. Eu não preciso incomodar o outro quando o outro não quer, mas eu também não preciso ter vergonha de falar sobre Jesus. Isso é louvar. Nós, na maioria das vezes, eu digo assim, não posso mensurar, mas nas nossas preces a gente pede muito mais do que a gente agradece. Ah, Sandro, então eu não posso pedir? Claro que pode. O pedir também é um ato de humildade. E Jesus nos ensinou que devemos ser humildes, que devemos praticar o bem, e ser humilde também é prática do bem. Sermos fraternos. Que a gente pede, e nem sempre a gente é atendido. Porque na maioria das vezes a gente pede aquilo que a gente não necessita. Na maioria das vezes a gente pede aquilo que não é o melhor naquele momento para nós. Só que nós não temos esse discernimento. Então que a gente possa também pedir nas nossas preces discernimento, sabedoria, pedir aquilo que nós precisamos, aquilo que é melhor para nós. E nós insistimos, às vezes, em pedir uma conquista, um objeto, um bem material. E que não há nada de errado em pedir assim. Mas também entenda e não se angustie se o seu pedido não for atendido. Peça compreensão, peça respostas, com paciência, com equilíbrio. Em vez da gente pedir aquela casa própria, em vez da gente pedir aquele carro bonito, em vez da gente pedir aquele celular maravilhoso, em vez da gente pedir aquela viagem dos sonhos, por que a gente não pede: Pai, Mestre Jesus, me dê saúde, me dê força, me dê coragem, me dê sabedoria, me dê compreensão, esteja comigo nos momentos que eu sinto medo, que eu fraquejo, porque tudo isso vai me dar base para que eu trabalhe melhor, para que eu conquiste os meus objetivos,
pelas minhas próprias mãos, não transferindo para Deus, não transferindo para outros, não relacionando a sua felicidade e condicionando essa felicidade à presença ou atitude do outro. Essa sustentação, isso tudo é uma consequência, o objetivo vai ser a consequência desses pedidos, dessa postura, dessa conduta. Então, o objetivo final, que é a nossa casa, que é o sonho da viagem, que é o celular bonito, que é o carro bonito, vai acontecer no seu tempo. Se eu tiver esse equilíbrio, essa maturidade, esse discernimento que Jesus nos ensina, através de todos os seus ensinamentos, é sobre isso que ele fala. Ele não fala que não vai ter problema, não vai ter desafio. Muito pelo contrário, ele nos ensina como lidar. E por último, ele nos ensina a agradecer. Então, Mestre Jesus, que é o nosso convidado especial, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo que temos, tudo. Pelos desafios, os obstáculos que tanto nos fazem crescer. Obrigado pela nossa saúde integral, física, mental, psicológica, emocional. Obrigado pelo nosso lar, pelo pão de cada dia. Obrigado pelas pessoas que me rodeiam, por essa família que temos, pelo meio ao qual eu vivo e convivo, pelo meu trabalho, que é abençoado, é material, mas ainda é necessário, pelo sono abençoado, pela coberta, pela cama quentinha. Isso é a prece que Jesus espera de nós e nos ensinou. Então, Mestre, como homenagem a Ti, te agradecemos. Você é o convidado especial. Não vou falar nem o Senhor, é você mesmo. Que a gente possa convidar sempre Jesus a estar do nosso lado, a entrar nos nossos corações, mas não só de boca. Que esse convite possa ser a prática diária do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que Ele sabe que a gente às vezes não consegue praticar de forma integral, mas que a gente não desista, que se a gente escorregar, que a gente levante, que a gente persevere nas pequenas coisas, na rotina diária, no trato com as pessoas, no olhar, no ouvir, no falar, no dialogar. É sobre isso. Não precisa ser lá distante, não. Com aqueles mais próximos que a gente convive. Porque esses são as oportunidades, os presentes que Deus nos deu. Que a gente aproveite um tempinho do nosso dia a dia, que é composto por 24 horas. E a gente às vezes não tira nem 5 minutos para o nosso convidado especial, que é Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que a gente possa levar essa serenidade aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Que a gente possa estar de coração aberto sempre para o nosso convidado especial, que é o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado. Eu agradeço.
Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco. E nós pedimos, Senhor, que nos ajude, nos inspire a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nesta noite, também pedimos o auxílio da espiritualidade superior para a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, para os frequentadores e trabalhadores do nosso Irmã Milady, os pais, mães e crianças da nossa evangelização infantil, e que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus.